Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Nessa aula nós vamos avançar com o estudo do tempo e lugar da prática dos atos processuais. Então, basicamente, a gente vai estudar aquelas regras relacionadas com contagem de prazo, né? E a gente vai trabalhar também algumas situações relacionadas com lugar, ok? Então, olha só, a gente tem, vamos olhar para o quadro, a gente tem uma regra geral que não mudou, continua sendo a mesma regra prevista no código anterior, que é qual? A regra que diz que, em geral, os atos serão praticados das 6 às 20 horas nos dias úteis na sede do juízo, tá? Sendo que a mudança que teve aqui é a seguinte: no Código de 73 dizia: serão considerados feriados para efeitos forenses os domingos e os dias declarados em lei, tá? Então, agora a gente tem: serão considerados feriados para efeitos forenses os sábados, os domingos e os dias declarados em lei. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter aqui como dias úteis de segunda a sexta, fora aqueles dias, né, com exceção dos feriados, os dias declarados em lei, que podem ser inclusive locais, e dos dias em que não há expediente forense, ok? Feriados e dias em que não há expediente forense. Então, se numa quarta-feira é um feriado local, lá em Brasília, por exemplo, existe o Dia do Evangélico, dia 30 de novembro. Então, no dia 30 de novembro é um feriado local, tá? A diferença é que lá é considerado dia útil, por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é um tribunal que, apesar de exercer uma jurisdição estadual, vamos colocar assim entre aspas, o estadual, aspas não da língua portuguesa, aquelas aspas muito utilizadas por adolescentes para trabalhar com a ideia de sentido figurado, né? Então, é um tribunal de jurisdição estadual, mas ele é um tribunal da União, mantido pela União. Então, os servidores públicos são servidores públicos federais. E aí, nesse caso, esse feriado local não alcança, tá? Mas, se for um feriado local que alcança o judiciário local, ali não é considerado dia útil, tranquilo? E aqueles dias, por exemplo, em que o tribunal encerra o expediente forense, porque vai precisar fazer ali alguma obra, alguma coisa, então, nos dias tais a tais não haverá expediente forense, não é considerado dia útil. Então, lembrando aqui que retiraram, né? Então, como feriados, hoje a gente tem considerados os sábados, os domingos e os dias declarados em lei, como 7 de setembro, 15 de novembro. Aí você ainda pode pensar assim, mas aqui onde eu moro, nunca o judiciário trabalhou no sábado. Isso não quer dizer que o judiciário não pudesse trabalhar no sábado, caso ele assim desejasse, tá? A gente tem que saber que essas regras aqui, elas não estão dizendo quando ocorrerá a prática dos atos. Elas estão, na verdade, criando um limite inverso de quando não poderão ser praticados atos. Ou seja, um juiz não pode marcar uma audiência para as 4 da manhã. Mas, por exemplo, lá no estado do Amazonas, onde é muito quente, o estado pode dizer que o judiciário só vai funcionar no período da manhã. Vai funcionar de 8 a meio-dia, de 8 às 14, tá? Lá em Brasília, por exemplo, o atendimento à população só ocorre do meio-dia às 19 horas. Então, mas aqui fala até às 20, mas o atendimento é só às 10 às 19, tá? De manhã os servidores fazem expediente interno, de tarde atendimento à população, tá? Então essas são as regras gerais: sede do juízo, dias úteis e das 6 às 20 horas. Por isso que vocês sabem aí que o oficial de justiça só aparece para cumprir mandado a partir das 6 horas, né? Agora, e as exceções? Exceções a gente tem, sempre tem várias. Então, primeiro,
No que diz respeito às horas, vamos colocar aqui, ó, se o ato já iniciado antes das 20 horas, em risco de prejudicialidade, vamos colocar assim, ele pode ser concluído após as 20 horas. Então, exemplo, o oficial de justiça consegue entrar na casa de um devedor no processo de execução, de um executado, somente às 19h30 e começa a relacionar os bens que ele está penhorando. Quando dá 20 horas, se o oficial de justiça suspender a diligência para voltar no dia seguinte às 6, nesse período da noite, o executado pode pegar e retirar bens da residência. Isso vai prejudicar a diligência do oficial de justiça. Então, nesse caso, o ato já foi iniciado e a suspensão, a interrupção do ato pode colocar em risco o ato, pode prejudicar o ato, a gente pode concluir esse ato após as 20 horas. Tranquilo? A gente também já viu a questão dos dias úteis. E até as horas em situações de perecimento do direito, risco de perecimento do direito, né? Essas situações, elas têm que ser levadas em consideração, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, eu preciso cumprir um mandado, eu preciso de intimar uma parte para cumprir uma decisão e essa pessoa está saindo do país para morar fora no domingo às 4 da manhã. Não, então, para evitar esse perecimento, a gente vai cumprir esse ato fora dessa regra, tá? Então, o que a gente está falando aqui, a regra está no artigo 212 do CPC, e aí eu tenho aqui o seguinte: os atos processuais serão realizados, né, em dias úteis das 6 às 20 horas, serão concluídos após as 20, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano, tá? Agora, o parágrafo 2º desse 212, ele diz que, independentemente de autorização judicial, as citações, as intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no artigo 5º da Constituição, né? Que a casa é asilo inviolável, ninguém podendo entrar, salvo durante o dia, para cumprir a ordem judicial ou para prestar socorro em caso de flagrante crime, de flagrante delito, né? Então aqui, nesse caso aqui, ó, dias úteis, horas, a gente vai ter como regra aqui, ó, citações, como exceções, né? Citações, intimações e penhoras. Isso independentemente de ordem judicial, no sentido, ordem judicial, claro, a citação, a intimação vai ter uma ordem judicial, a penhora tem uma ordem judicial. O legislador quer dizer aqui o seguinte: independentemente de ordem judicial, para cumprir o ato fora da regra, tá? Cumprir o ato fora da regra. E a gente tem que trabalhar aqui, não é bem uma exceção, mas é uma observação importante, tá? Que está no artigo 213, né? Nesse caso, na verdade, assim, a observação, eu vou fazer diferente aqui. Aqui, o 213 ainda é uma exceção, e aí eu tenho uma observação. Então, 213, ele fala dos atos do processo eletrônico. Processo eletrônico. Esses atos podem ser praticados até às 24 horas do dia final do prazo, tá? Até as 24 horas do último dia do prazo, ok? Agora, quando eu pensar, é o mesmo artigo 213, é aqui que vai entrar a minha observação. Vocês sabem que a gente está num país de dimensões continentais, que nós temos diferença de fuso horário dentro do território nacional, o que já vai dar uma diferença de horas, e a gente tem também a figura do horário de verão, que não alcança todas as unidades da federação, né? Então, eu preciso pensar que o horário que
que eu tenho que levar em consideração é o horário vigente. E aí muita gente pensa que seria a hora de Brasília, né? Mas não, é o horário vigente no juízo onde será praticado o ato. No horário vigente no juízo onde será praticado o ato. Tranquilo? Beleza. Então vamos para frente. A gente vai pegar aqui algumas observações que eu fiz sobre prazos que são muito importantes, tá? Então, a primeira delas, o novo código, ele cria uma espécie, né? Eu coloquei aqui férias dos advogados, na verdade, porque foi a motivação, tá? A motivação lá em Brasília, a tramitação do projeto. Não é isso que diz o artigo 220, ele não usa essa expressão, férias do advogado. O que ele fala é que no período que vai do dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, período que vai do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, tá? Incluindo 20 de janeiro, os prazos, não é o processo, tá? Os prazos ficarão suspensos, ok? Então, por exemplo, teve uma decisão e abriu o prazo para interpor um recurso. Primeiro dia do prazo foi o dia 19 de dezembro. Dia 20 suspende o prazo, não preciso praticar o ato. Por isso que a ideia é das férias dos advogados. Os advogados colocavam lá, olha, todo juiz tem 2 períodos de 30 dias de férias por ano. Todo membro do Ministério Público a mesma coisa. Os advogados não, eles ficam ali trabalhando o ano inteiro, porque tirando o recessozinho ali de Natal e Ano Novo, ainda mais onde não tem férias forenses, o advogado não consegue parar. Então, nesse período aqui, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos ficam suspensos. Agora, já que tem juiz trabalhando e Ministério Público trabalhando, eu não vou deixar o processo suspenso. O processo pode andar normalmente, os atos que não dependem, que não estão ali para serem praticados pelas partes, né? Então, o juiz pode proferir sentença, o Ministério Público pode exarar o seu parecer, tá? Mas os prazos ficam suspensos. Pode ter audiência? Não. Vedação à realização de audiências ou sessões de julgamento. Aí o advogado pode sair com a sua família nas férias escolares tranquilamente, tá? Então, 220, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá? Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Tranquilo? Então, essa observação aí é muito importante, tá? Uma outra situação que é muito importante, que teve uma alteração, no artigo 191 do Código de 73, falava que aqueles litisconsortes que tinham advogados diferentes, esses litisconsortes, eles gozavam de prazo em dobro para recorrer, para contestar e para, de maneira geral, falar nos autos, né? Essa matéria agora é disciplinada no artigo 229, tá? Só que agora a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, tem que ter advogados diferentes. Continua igual era antigamente. Segundo, essa mudança aqui fala em escritórios diferentes. Então, o 229, ele vai dizer que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento, tá? Tem observações aqui que a gente tem que tomar cuidado. Exceção:
A finalidade desse prazo em dobro é evitar aquela confusão de advogado que passa, faz carga rápida para tirar cópia, quando o outro advogado passa, os autos não estão no cartório, etc. e tal. Então, processo eletrônico não tem prazo privilegiado, tá? Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, diz o parágrafo 2º, ok? E a outra exceção é, se eu tenho dois réus, tá? E um deles fica revel, ou seja, somente um apresenta defesa, também não vai ter prazo em dobro. Por quê? Porque aquele que está revel, simplesmente o processo vai correr a sua revelia, né? Então não há necessidade do prazo em dobro, tá? Então essas exceções aqui, elas são bem importantes também. Então, 3 modificações. A primeira, preciso que o advogado, não basta que o advogado seja de que sejam advogados diferentes, eles têm que ser de escritórios diferentes. A segunda é que nos processos eletrônicos não existe prazo privilegiado em dobro. E a terceira é que se eu tiver 2 réus e só um deles apresentar defesa, o outro ficar revel, 2 réus e um deles fica revel, aí a gente também não tem o prazo em dobro, tá? Terceira grande inovação aqui do código é que os prazos agora, de acordo com o artigo 219, são contados somente em dias úteis, tá? Ou seja, de segunda a sábado, com exclusão dos feriados e dos dias em que não há expediente forense, tá? Então aqui é importante a gente fazer uma observação, ó, cuidado. Meses, prazos em meses. E anos não são contados em dias úteis, tá? Por quê? Como é que eu conto prazo em mês? Bom, o prazo começa no dia 20 de março e eu tenho um prazo de suspensão do processo. O juiz deferiu o pedido de suspensão do processo por 2 meses. Ele falou, botou lá, 2 meses. Dia 20 de março começou, 20 de abril, 20 de maio, tá? Terminou. Se ele colocou 60 dias, aí é diferente. Aí eu vou contar dia por dia. E aí só vão entrar os dias úteis, tá? Prazos em anos, 2 anos de prazo para a propositura da ação rescisória. Mesma coisa. Eu vou pegar o mesmo dia do início, vou contar no ano seguinte e no ano seguinte. Com aquela regra, né? De que se recair num dia que não tem expediente forense, o prazo final, eu empurro para o primeiro dia útil seguinte. Tranquilo? Última observação aqui, nos prazos, é a seguinte. Publicação eletrônica, né? Então, a gente tem aqui uma regra diferenciada no que diz respeito à publicação eletrônica, tá? A gente tem aqui o seguinte, vamos lá, vou botar aqui a tela em branco. Se eu tenho, vou botar aqui, fazer um calendáriozinho aqui. Primeiro aqui, sábado e domingo. Aí, eu tenho aqui sexta, quinta, quarta, terça e segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11... Tá bom. Então, olha só. Se eu tenho uma publicação, eu vou botar como quadradinho, eu vou botar aqui a publicação no DJ. Então, uma publicação no DJ é uma intimação, a não ser que seja uma citação por edital, que agora não vai mais para o DJ. Então, vamos supor que a publicação tenha acontecido no dia
4. Aí eu tenho aqui um feriado, que tanto faz um dia declarado em lei ou um dia em que não há expediente forense, tá? E eu tenho aquela regra geral, que vocês sabem, de que dies a quo, que é o dia do início do prazo, e dies ad quem, que é o dia de término do prazo, dies a quo é o dia de início da contagem do prazo, que é diferente do dia de início do prazo, né? Que é o prazo, de acordo com o código, o prazo começa a correr com a publicação, por exemplo, né? Ou com a juntada do mandado. Mas na contagem eu tenho duas regras. Eu posso até colocar aqui. Primeiro, dies a quo e dies ad quem serão sempre dias integralmente úteis. Dias integralmente úteis, tá? E a segunda, que é importante para separar a ideia de que dies a quo é dia de início do prazo, é dia de início da contagem do prazo, não é dia de início do prazo, é a de que na contagem dos prazos deve-se excluir o dia de início do prazo. Então, se o código diz que publicado no DJ começa a correr o prazo, então dia 4 foi publicado, dia 4 começa a correr o prazo. Mas o dies a quo, ele vai ser, né? Vou botar aqui, ó. O dies a quo vai ser o primeiro dia útil seguinte, porque eu vou excluir o dia de início da contagem. Então, o meu dies a quo seria aqui o dia 5, né? E aí eu poderia contar em dias úteis. O dia 5, o primeiro dia, vamos pegar aqui um prazo de 5 dias. Primeiro dia, dia 6. Segundo dia, não, desculpa, dia 6 eu não posso. O primeiro dia, dia 5. Aí, o 8 é o segundo dia. 9, terceiro. 10, quarto. 11, quinto dia do prazo, né? Agora, isso não vai acontecer se, por exemplo, eu tiver um feriado aqui. Se eu colocar um feriado aqui no dia 5, o que vai acontecer? O primeiro dia, o dies a quo, tem que ser sempre dia útil, né? Dia integralmente útil. Então, eu vou empurrar para o dia 5 não tem, dia 6 é sábado, não é útil, dia 7 é domingo, não é útil. Dia 8 vai ser o meu dies a quo. Então, dia 8 sendo o meu dies a quo, eu vou começar a contar 1, 2, 3, 4, 5 dias adquirente já vai ser o dia 12, né? Por conta disso aqui. Então, isso aqui é só para relembrar as regras aí de contagem, basicamente, que teve essa alteração com relação aos dias úteis, né? Que antigamente a gente contabilizava, uma vez iniciada a contagem, a gente contabilizava esse feriado aqui nesse exemplo, não. Mas a gente contabilizaria se esse feriado, por exemplo, tivesse sido no dia 8. A gente começaria a contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, seria dia 9 o dias adquirente, não teria dificuldade. Agora, olha só, o que eu quero chamar a atenção aqui no caso do processo eletrônico, tá? Que isso aqui é muito importante. Se, vou botar aqui uma outra legenda aqui, losango aqui, ó, publicação no Diário da Justiça eletrônico, tá? Então, olha só, tem as regras de contagem de prazo lá no artigo 231, né? Quando que começa a correr o prazo, tá? Dia de início do prazo. Aí eu vou ter os processos eletrônicos ocorrerão de forma automática. Pronto, é o artigo 224 que traz essas regras aqui. Dia do começo e do vencimento serão integralmente úteis. 224.
e serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado, antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, tá? Agora, o parágrafo 2º do 224, é isso aqui que importa para a gente, que eu chamei a atenção na tela anterior, ó, publicação eletrônica, 224, parágrafo 2º. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma regra muito específica que diz assim: nos processos em autos eletrônicos, tá? Aliás, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao dia da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Então, ó, no meu losango aqui, para não ter confusão, esse meu losango preto é a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônica. Vamos supor aqui que no dia 3 houve a disponibilização no DJE. No DJE, eu vou considerar, é uma ficção, eu vou considerar, é o que diz o parágrafo 2º desse artigo, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte. Então, até para complicar um pouco mais, eu vou botar um feriado aqui no dia 4, ó. Tá? Então, quando que vai ser o dia do início do prazo, não o dia Zacol, o dia do início da contagem. Quando que vai ser o dia do início do prazo? O código diz que eu tenho que considerar como se a publicação tivesse ocorrido no primeiro dia útil seguinte. O primeiro dia útil seguinte foi o dia 5. E aí, então, o meu dia Zacol vai ser, nesse meu exemplo, o dia 8. Tranquilo? Porque foi disponibilizado aqui no dia 3, no eletrônico. Eu considero como se tivesse ocorrido no primeiro dia útil seguinte, que não é 4 porque é feriado, vai ser 5, sexta-feira, tá? E por que eu fui contar lá no dia 8? Porque sábado e domingo não é dia útil, ou não são dias úteis. Então, pela regra, juntando todas as regras novas do Código Novo, a gente vai ter o dia 8 como dia Zacol nessa hipótese aqui, tá? Da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico, beleza? Então, no que diz respeito a prazos, né? Claro, a gente tem algumas outras questões relacionadas com prazo, o prazo da advocacia pública, o prazo do Ministério Público, teve alteração? Teve alteração, mas isso aí a gente vai trabalhar no nosso material escrito, né? E eventualmente, se a gente sentir necessidade de desenvolver aí uma aula específica sobre cada uma dessas funções, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, também acaba que esse ponto vai ser abordado, tá? Mas por hora as alterações significativas e que precisaria da gente dar uma atenção maior são essas aqui. Então a gente encerra essa aula de comunicação dos atos processuais e a gente vai ter ainda vamos dar uma atenção especial aí à figura do juiz, né, e de alguns dos auxiliares da justiça, porque a gente teve alterações importantes aí com o novo Código de Processo Civil, tá? Mas aí a gente se encontra aí na próxima aula. Até já!